Oi gente, eu sou Juliane Félix, nutricionista clínica funcional e estou aqui hoje para a gente falar mais um pouquinho sobre saúde gástrica. Falei com vocês no vídeo anterior da importância de uma boa mastigação e digestibilidade gástrica, como também da importância de um bom pH gástrico, para que a gente não comprometa um bom funcionamento do intestino e acarrete doenças. Mas aí você pode me perguntar, Ju, como saber se eu tenho uma absorção de nutrientes? Já que você mencionou tanto sobre a importância de um pH gástrico. O corpo vai falar com você o tempo todo. Nosso corpo exalta sinais e sintomas quando as coisas estão em desequilíbrio. E o estômago não vai ser diferente. Então, através de sinais clínicos, como por exemplo, má digestão, que será sempre caracterizado por um estufamento, por uma azia, por um arroto constante, por gases constantemente, ou retenção de líquidos, geralmente no final do dia, ou principalmente após o almoço, você também vai sempre estar tendo sinais de que as coisas não andam muito bem nesse trato gastrointestinal, certo? Cabelos e unhas sempre fracas, já podem ser sinais de deficiência de ferro, de zinco e de proteínas. Sem acidez adequada eu não consigo digerir proteínas. Então eu vou ter sempre correndo da proteína ou não me sentindo muito bem com excesso ou a constante presença de carne vermelha na minha alimentação. Ferro e zinco são dois nutrientes que também só são absorvidos em meio ácido. Então a gente começa a observar nesse paciente as suas queixas clínicas e associar provavelmente a uma possível hipocloridria, entendeu? Ondulações nas unhas também tem bastante característica nessa falta de absorção de nutrientes que garantam uma boa queratina, uma boa formação da unha, né? E fezes excessivamente volumosas, pessoas que geralmente demoram um pouco ao banheiro, mas quando vai ela tem um volume mais exagerado, ela tem uma dificuldade mais de defecar, então isso também pode estar relacionado a essa falta de acidez que já trouxe comprometimento para esse intestino, né? Seja produzindo bactérias patógenas em excesso, já que elas não morreram no estômago, seja com aumento da permeabilidade, seja justamente com outros fatores de inflamação que podem acarretar nesse intestino. E para finalizar o processo digestivo, como eu vinha conversado com vocês no último vídeo, a gente precisa também dar continuidade no intestino delgado e grosso, tá? Esse foco primordial em relação à formação das fezes, ele vai acontecer mais no intestino grosso. A gente finaliza a digestão no intestino delgado, que é uma porção que fica logo após o estômago, ele vai terminar de ser digerido, e quando chega no intestino grosso, que é a maior função dele é formar essas fezes, ele vai ter essa reabsorção de água, né, puxar a água, absorver a água e alguns minerais, para que as fezes comecem a ser formadas, e elas vão deslizar sobre esse intestino grosso até chegar no reto. Certo? Essas fezes sendo formadas e chegando no reto, esse reto vai dilatar até o seu limite, ocasionando depois aquela vontade de evacuar que todo mundo sente quando chega na hora de esvaziar esse reto. Então, quem deve ter essas fezes formadas tem que observar sempre como está o formato das suas fezes, a coloração, o comprimento, a facilidade da eliminação, que ela tem que ser fácil de ser eliminada, como também a coloração. Observem as fezes de vocês, eles falam muito sobre a sua saúde gástrica, que vocês não fazem ideia. Sempre a gente gosta de comparar com a escala de Bistro, que ele geralmente relaciona os tipos de fezes e as possíveis causas ou patologias envolvidas, mas sempre tentem deixar as fezes de vocês, observar essas fezes, que elas estão mais ou menos no tipo 4 da escala de Bistro, que é mais ou menos um formatinho de banana. Fezes que saem com facilidade, inteiras, né, sem dificuldade, sem gases, que já é uma boa característica de um intestino saudável, tá bom? O que é que eu quero dizer a vocês? Priorizem comida de verdade. Comida do chão da terra e da panela é comida anti-inflamatória, é comida que vai favorecer uma boa digestibilidade e absorção, tá? A ingestão de água também é super importante para que esse bolo fecal deslize até o reto. A presença de fibra, que funciona como se fosse uma vassourinha, também vai ser super importante, onde eu vou encontrar nas frutas, nos vegetais, nos cereais, tá bom? E também dos probióticos, quando sim indicado. A gente pode fazer uso não só de probióticos presentes nos alimentos, como também na suplementação, em casos que são necessários, para a gente ter um equilíbrio, né, uma simbiose em relação a esse intestino. A gente não tem uma disbiose, que é quando eu tenho mais bactérias ruins em relação às boas. A gente tem que focar na simbiose, nesse equilíbrio. Ou de preferência, claro, mais bactérias boas em relação às ruins. Então, manter esse ecossistema lá na microbiota salutar é super importante. Devemos evitar, sim, o excesso de alimentos alergênicos, principalmente leite derivados, glúten, óleos refinados, alimentos industrializados, por exemplo, e criar uma boa rotina de hábito intestinal. Acordar com calma, tomar café com calma, para que o seu estímulo do seu esfíncter e o seu nervo vago faça essa contração e faça com que você vá ao banheiro depois de uma noite maravilhosa de sono, onde a gente conseguiu fazer uma boa detoxificação hepática. Todas essas condutas vão garantir a você uma boa desinflamação e saúde, porque ninguém consegue ser feliz e ter tranquilidade com muitas toxinas que não foram eliminadas através das fezes, tá bom? Então, dentre as funções do trato gastrointestinal,
que já havia mencionado para vocês, eu vou destacar duas funções principais. Lembra que eu falei no comecinho, nos primeiros vídeos, que o intestino ele não tem só a função de digerir, ele tem muita relação com o sistema endócrino, neuronal, detoxificante. Então eu quero dar ênfase a dois sistemas, duas funções maravilhosas que o intestino tem. O intestino tem uma função neural super importante, que muitas vezes está relacionada a uma depressão, a uma ansiedade, a um TDAH, e muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Então, o sistema do trato gastrointestinal, em relação à função neural, a gente tem que entender que essa conexão entre cérebro e intestino, ela é muito curta. A comunicação entre eles se dá através justamente desse nervo vago. Para vocês terem noção, no intestino, a gente tem a capacidade de produção de 90% da nossa serotonina, neurotransmissor do bem-estar, da alegria, de quando você come uma coisa gostosa, você libera uma serotonina, por exemplo, um doce, né, que você gosta. No nosso intestino, a gente tem a produção de 60% da nossa dopamina, neurotransmissor que dá foco, né, que você fica focado, você tem libido para a vida. Dopamina também é super importante. O GABA, por exemplo, é outro neurotransmissor do relaxamento. Então, um poder muito grande de promover o relaxamento e garantir um sono mais duradouro. E a acetilcolina também, que tem relação com o foco. Então, para vocês terem noção da importância do intestino saudável em relação à conexão com o cérebro, para que a gente consiga também ter boa função neural. Tá certo? Então a serotonina, não se esqueça, no intestino saudável, a serotonina tem total função de otimizar a motilidade, que é justamente importante para a contração e levar esse bolo fecal até o reto, como também a serotonina é precursora de melatonina e que vai ajudar a reparar não só a sua mucosa, que é uma super barreira física, como garantir um sono duradouro. Pessoas que têm o intestino doente, que são constipadas constantemente, constipação crônica, são pessoas que geralmente não dormem direito. E se eu não durmo direito, eu não faço detoxificação, porque eu não atinjo o sono REM. Combinado? Então cuide desse intestino de vocês para que tenha boa relação, boa conexão com o seu cérebro e você tenha uma boa saúde mental. Assim podemos perceber que as pessoas ansiosas, compulsivas, com queixas de insônias, podem ter como causa o intestino inflamado. E não necessariamente uma doença mais patológica ligada exclusivamente à parte cerebral. E essas pessoas geralmente que têm intestino inflamado, sem sombra de dúvida, vão ter sempre um comprometimento na produção de neurotransmissores. Daí a importância de vocês olharem para o seu intestino com boa atenção, para que essa conexão com a saúde gástrica ela seja muito curta e importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até a próxima.